sem mais delongas, passo a palavra já para a professora Bianca, que também é da casa, professora Bianca Schneider Vanderbroek, sobre o tema Separados mais Iguais, Separate but Equal, o legado de Brown versus Board of Education para a proteção judicial dos direitos das minorias. A professora Bianca é doutora em Direito Socioambiental e Sustentabilidade pela PUC Paraná, mestre em Direito pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, especialista em Direito Militar pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, e graduada em Direito pela Unicuritiba. Professora Bianca, pode nos brindar com a sua fala. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento, aí, em nome da professora Camila, da professora Olga, do professor Éder, também do pessoal do NOMA, né, a professora Miriam, a professora Arie, né, que eu acho que ainda não é professora, eu tive contato com a Arie na Clínica de Direitos Humanos, né, Arie? Foi mesmo. Ainda não sou professora. Ainda não, mas será. Está no caminho, né? Então, agradecer mais uma vez o convite aí da Faceário, especialmente, né, dessa turma aí de alunos maravilhosa que está sempre participando, faz perguntas, faz o debate. Depois estou curiosa para ver o que a gente vai levantar de questão aqui sobre os direitos humanos e o cinema e o que foi retratado aqui pelos palestrantes anteriores, a quem eu parabenizo aí, os professores. O Marcelo, eu acho que eu fui aluna do seu pai. Pode ser, professora Bianca, você é bem a cara provável. dele e pelo nome era o seu pai, com certeza. Eu fui aluna dele na Curitiba e na FEMPAR e estive com ele em algum congresso internacional aí, recentemente. Que bom. Mas vamos lá. O filme que eu escolhi, o Separate but Equal, né? Separados mas iguais, é um filme longo, não sei se todos tiveram oportunidade de assistir. Eu assisti antes de escrever a minha tese, justamente porque essa decisão Brown versus Board of Education foi o eixo central da minha pesquisa. É um filme que foi realizado em 1991, retratando aí os bastidores, enfim, históricos, sociais, jurídicos, especialmente da decisão Brown versus Board of Education, que determinou o fim da segregação racial nas escolas públicas dos Estados Unidos. Eu vou fazer, então, um breve relato sobre o filme para aqueles que ainda não assistiram. Recomendo que assistam, principalmente para quem se interessa pelo sistema de justiça nos Estados Unidos. O filme demonstra muito bem como funciona a discussão, a questão de unanimidade na corte, a abordagem consequencialista versus a abordagem finalista. Eu vou falar um pouquinho disso aqui com vocês, respeitando aqui o tempo. Estou até olhando ali no relógio para não passar. Então, é um filme muito interessante, mas em especial porque ele deixa dois legados principais. O primeiro para a história dos direitos humanos no que concerne a defesa das minorias. E o segundo, defesa judicial dos civil rights, ou proteção judicial dos civil rights nos Estados Unidos, que eu vou falar mais para o final aqui da minha palestra, vou falar menos sobre isso, que também é super interessante, mas mais por falta de tempo. Então, o filme começa mostrando a realidade de uma escola na Carolina do Sul, uma escola de negros, que é simplesmente uma casa de madeira, assim, muito, muito velha, sem qualquer infraestrutura, em que as crianças negras se aglomeram de várias idades dentro de uma única sala de aula e tem dois professores. Um é o pastor, que é também diretor da escola, e mais uma professora. Um professor está no quadro de um lado da sala, a outra professora do outro lado, tentando ali ensinar, né, aquelas crianças negras ou afrodescendentes, as matérias escolares habituais. E um desses alunos, o Harry Briggs, de 12 anos, chega atrasado no primeiro dia de aula. O pastor, então, pergunta para o pai, porque o atraso, o pai chega de carro trazendo o menino, daí ele explica que o menino tem que andar 8 quilômetros para chegar na escola e que muitas vezes ele está muito cansado, ele então dorme, não acorda a tempo de andar esses 8 quilômetros e chegar no horário. E então, ao final desse dia de aula, tá esse menino voltando para casa a pé, numa estrada de terra, e passam dois ônibus escolares amarelos por ele.
levantam pó assim naquele menino, e aquela imagem choca, porque você pensa, poxa, mas se tem ônibus escolar, por que ele não está no ônibus escolar? Por quê? Porque existia, então, essa segregação racial nos Estados Unidos, né, que era essa doutrina do separate but equal, que eu já vou explicar também de onde surgiu, e que autorizava que leis estaduais estabelecessem escolas separadas para brancos e para negros. No caso desse estado, na Carolina do Sul, existia, uma das passagens do filme diz que existia 279 alunos brancos e 2.800 alunos negros nesse estado. Então, tinha muito menos escola para brancos do que para negros. O que eles gastavam com cada aluno branco era cerca de $270, ou não, 179 dólares. E com cada aluno negro, $43. Vejam a discrepância. Então, esse diretor vai atrás desse ônibus. Ele, então, vai na escola onde está o superintendente do Conselho de Educação, que é o Board of Education, Conselho de Educação Estadual. Ele chega nessa escola, a gente que está assistindo o filme se choca, assim, pelo ambiente escolar tão diferente, tão melhor, com condições materiais tão, assim, extravagantes, digamos assim, e tá lá esse diretor fumando, muito debochado, esse superintendente, né, da escola, que é o diretor também, atende o pastor negro e pergunta o que ele está fazendo ali. Ele fala, olha, eu vim aqui pedir um ônibus escolar, vocês têm 30 ônibus escolares, eu não tenho nenhum. As crianças da minha escola têm que caminhar de 8 a 10 quilômetros para chegar na aula, para ter acesso à educação, elas têm direito à educação. Aí ele fala, olha, você sabe que os brancos pagam muito mais impostos do que os negros, então eu não tenho dinheiro para o ônibus dos seus alunos negros. Fala com deboche, com escárnio. E esse diretor, então, negro, volta para sua escola e começa a ir atrás dos direitos dessas crianças a terem um transporte escolar. É assim que começa o caso, que depois se desenrola aí em algo muito maior. E aí o pai do menino assina um pedido para o próprio conselho, seria um pedido ainda na esfera administrativa. Esse pedido é negado por questões técnicas, porque ele contribuía para um distrito e fez o pedido no distrito escolar, que era outro distrito que não era onde ele morava. Enfim, o conselho escolar, que era composto só por brancos, encontra uma falha técnica para não atender o pedido, para não dizer assim, não, nós não vamos dar ônibus para vocês. Eles falam, não, você não pode pedir, porque você está pedindo num distrito, mas você é contribuinte de outro. Então, eles resolvem judicializar a questão, e nisso eles envolvem a Associação Nacional para o Desenvolvimento ou Avanço das Pessoas Negras nos Estados Unidos, NAACP, seria a sigla em inglês, que é uma associação sediada em Nova York, que teve um papel preponderante no Civil Rights Movement, que já estava em vigor à época, e que fazia litigância estratégica para a defesa do direito dos negros. Então, tinha várias petições, já tinha tido sucesso em alguns casos, outros não. Vem um advogado de Nova York, de trem, e em todos esses momentos a gente vê essa separação das raças, mesmo na estação de trem, onde chega esse advogado de Nova York. Em Nova York não, lá no norte dos Estados Unidos já não havia mais essa segregação, ela predominava no sul, que era onde predominava também a população afrodescendente, justamente porque era no sul que havia a escravidão dos negros, né? Que eram estados mais agrícolas que dependiam da mão de obra negra, e uma das causas, inclusive, da guerra de secessão que houve nos Estados Unidos foi justamente a intenção da abolição da escravatura. Os estados do sul eram contrários, os estados do norte eram favoráveis. Por isso e por outras razões socioeconômicas, enfim, eles queriam a secessão. No final das contas, não houve essa secessão. O Abraham Lincoln, que era o presidente à época, conseguiu a abolição da escravatura, enfim, conseguiu a emancipação dos escravos. Tem o Ato de Emancipação, que é de 1863, e 1865 tem a 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, que é a primeira emenda da reconstrução, que seria após esse período de guerra de secessão. Só para contextualizar historicamente aqui vocês. Enfim, então, esse advogado faz uma palestra, convence lá a comunidade, e no fim das contas, ele precisava de 20 assinaturas, de 20 pais, para poder entrar com uma ação no juízo distrital, que seria o juízo de primeiro grau lá nos Estados Unidos. Ele consegue
no final das contas, depois que o pastor conversa com a comunidade, explica, eles conseguem 66 assinaturas e entram com esse pedido. Quando o pedido vai para o juízo distrital, já vai num formato um pouco diferente. A associação lá, a NAACP, ao invés de pedir ônibus para a escola, apenas o ônibus, eles pedem igualdade de condições materiais em relação à escola dos brancos. E, ao mesmo tempo, eles deixam também no ar, digamos, no ar, assim, subentendido, um pedido em relação ao fim da segregação racial, da integração escolar. Mas o pedido principal era condições iguais, porque para questionar a segregação, eles teriam que ir para cortes maiores, né, com maior grau de jurisdição. O pedido em primeiro grau o juiz de primeiro grau de jurisdição, o juiz distrital, diz que não pode analisar o pedido porque eles estão questionando uma lei estadual perante a Constituição dos Estados Unidos. Eles estavam questionando se a lei estadual que previa a segregação escolar estava de acordo com a 14ª emenda constitucional, que é a emenda que previa a igualdade de todos perante a lei. Então, ele diz que ele não tem competência para julgar, que teria que ser uma corte com no mínimo 3 juízes, ou seja, um tribunal para poder julgar a constitucionalidade ou não dessa lei estadual. Eles recorrem ao tribunal. Quando chega nesse tribunal, o tribunal analisa a questão da igualdade de condições, de conceder a igualdade de condições materiais à escola, mantendo as escolas separadas, entendendo que a segregação, se as condições são iguais, não significaria desigualdade. E também analisa a questão da segregação racial, da integração das escolas, de acabar com a segregação racial nas escolas. Eles concedem só o primeiro pedido, que seria esse de condições iguais para as escolas de negros e de brancos, que o governo do estado, inclusive depois que houve esse movimento, essas demandas judiciais, aí que o governo começa a se preocupar em conceder condições iguais, subsidiar valores iguais para os estudantes negros, como acontece para os brancos, reformar ou ampliar, construir novas escolas. A preocupação do governo só aparece o governador preocupado com isso depois que essa demanda judicial começa a ter algum progresso. Enfim, eles ganham, então, o direito de escolas iguais e começam a debater lá dentro da NAACP se eles entrariam, então, com uma demanda perante a Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, que seria o equivalente ao nosso STF, que é a Corte Constitucional dos Estados Unidos. Por quê? Eles percebem que não basta condições iguais, tem que haver a integração escolar, porque essa separação entre escolas brancas e negras, de brancos e negros, acaba gerando um sentimento de inferioridade para as crianças negras. Eles contratam um psicólogo, esse psicólogo, isso é super interessante essa cena, ele vai até a escola das crianças, é um psicólogo negro, vai até essa escola das crianças negras na Carolina do Sul, e coloca 4 bonecas na mesa, 2 brancas e 2 negras. E ele pergunta para as crianças negras, qual boneca você acha mais bonita? Todas escolhem a boneca branca. É chocante essa cena. Qual boneca mais parecida com você? Todos apontam para a boneca negra. Qual boneca você escolheria? Você acha que é a mais legal? Qual boneca você levaria para casa? Todos escolhem a boneca branca. É chocante, é chocante. Todos assim que aparecem, existe um percentual lá na pesquisa desse psicólogo, que é um psicólogo renomado e negro. Também vem do norte dos Estados Unidos. Todos esses profissionais são do norte, porque no norte já não existia mais essa segregação da forma como é mostrada no sul do país. Então, eles levam o caso à Suprema Corte, porque a intenção deles é terminar com essa doutrina do separate but equal. Essa doutrina, ela foi estabelecida a partir de um caso que é mencionado durante o filme algumas vezes, que é Pless vs. Ferguson, que é de 1896, se eu não me engano. Eu até anotei aqui, 1896, que foi um caso em que a Suprema Corte foi acionada para dizer se a segregação racial dentro dos vagões de trem do transporte público dos Estados Unidos era constitucional ou não. E a Suprema Corte se posicionou no sentido de que leis que estabelecem separação de vagões para negros e brancos nos Estados Unidos, contanto que os vagões sejam iguais, de mesma qualidade material, digamos assim, são leis constitucionais, que esse tipo de separação poderia acontecer. E uma frase que existe nesse julgamento famoso
do Plessy versus Ferguson, de 1896, é a seguinte, a que fala que se existe uma discriminação social, a Constituição dos Estados Unidos não pode terminar com esse tipo de discriminação, que seria uma discriminação de fato e não de iure. Então, existia uma discussão se a corte poderia se imiscuir em questões de fato, em questões sociais, que não que estavam passavam ao largo de uma questão jurídica, de uma questão legal, de previsão legal. Então, eles entendiam, se existe uma igualdade procedimental, que é aquela igualdade prevista em lei, está tudo certo. A questão de não haver uma igualdade substancial, uma igualdade social de fato, isso daí depende da sociedade e da mudança da legislação. Depende a atribuição do Congresso enquanto representantes eleitos pelo povo. Então, quando a sociedade mudar, isso vai se refletir nos legisladores e os legisladores vão mudar a lei. Não compete à Suprema Corte. Depois dessa decisão de 1896, que seria uma decisão, então, de autorrestrição, né? Houve mais 6 decisões da mesma corte nos mesmos termos, então, validando essa doutrina do separate but equal, que entendia que segregação não significava desigualdade. Então, nesse caso que foi levado à Suprema Corte em 1952, Brown versus Board of Education, acho que eu não coloquei a data, né? Em 1952, ele é levado à Suprema Corte, e ele recebe esse nome porque quando chega na Suprema Corte essa demanda da NAACP, ela é julgada em conjunto com mais 3 demandas de outros estados, 3 demandas judiciais de outros estados, no mesmo sentido, no sentido de terminar com a segregação racial nas escolas públicas, e todos os estados são do sul do país. Então, a Suprema Corte norte-americana junta essas 4 demandas judiciais numa só, numa class action, que seria a tradução, uma ação coletiva, e dá o nome de Brown versus Board of Education. Mas existiam aí mais ou menos umas 200 famílias envolvidas nessas 4 demandas, 66 famílias, nesse caso a Carolina do Sul, e mais outras famílias nos outros estados. Então, o caso chega na Suprema Corte, e o interessante do filme são as audiências, que além dessas discussões que acontecem no seio lá dessa associação, seriam as audiências de instrução do feito, né? Aconteceram, então, 2 audiências. Nessas audiências, os advogados, então, colocam os seus posicionamentos. Os advogados do Estado, né, do Conselho Estadual de Educação, eles batem nessa tecla das decisões anteriores, então, eles querem seguir os precedentes, eles enfatizam a história dos Estados Unidos, que existem 7 precedentes daquela mesma corte, que são precedentes anteriores, que avalizaram essa doutrina do separate but equal, que segregação não significa desigualdade, e que isso não poderia ser mudado agora pela corte, que a mudança deveria vir do Congresso, que uma mudança da corte nesse sentido, ou seja, uma determinação de integração escolar, feriria a autonomia dos estados, a autonomia local, porque lá também os estados são federados, como os estados brasileiros, só que a autonomia lá é muito maior do que aqui, dos estados dentro dos Estados Unidos, né, confederados. Então, esses eram os argumentos da defesa do Conselho de Educação. E eles, então, se filiavam à ideia do originalismo, que é muito presente na doutrina dos Estados Unidos. Até hoje, nós temos autores que defendem isso, que a postura da Suprema Corte dos Estados Unidos tem que ser uma postura atrelada à história e aos precedentes, ao que já aconteceu, que não pode haver uma mudança na interpretação dos significados da Constituição, que tem que saber o que os Founding Fathers, né, os pais fundadores, já devem ter ouvido essa expressão, qual era a intenção dos pais fundadores, e a partir dessa intenção é que deve se interpretar o texto constitucional. Por outro lado, os advogados dessa Associação de Defesa dos Direitos dos Negros argumentavam que a interpretação da Constituição tem que mudar de acordo com as mudanças na sociedade, que a Constituição é um living document, seria um documento com vida, que tem vida, não é um documento estático, cuja interpretação tem que ser fixada a partir da ideia de quem fundou o Estado
norte-americano, a Constituição deles é desde a fundação da República dos Estados Unidos, né? Da República Federativa Norte-Americana. Então, a defesa dos negros seria no sentido que a sociedade muda, os conceitos sociais mudam, a situação social dos negros tinha que avançar, tinha que progredir, teria que mudar, e para isso os significados da Constituição teriam que ter nova interpretação. Então, essa 14ª emenda à Constituição, que prevê a igualdade perante a lei, teria que significar uma igualdade além da igualdade procedimental, uma igualdade substancial, porque sem a igualdade substancial, as pessoas não podem exercer o direito à liberdade, que é um direito maior, né, nos Estados Unidos. Todos têm liberdade, né, dentro do contexto norte-americano. Até no juramento à bandeira, que tem no início do filme, as crianças, os negros, né, com a mão no peito, repetem, uma nação indivisível com liberdade e justiça para todos. Sem igualdade, essa liberdade e justiça para todos é impossível. Então, o argumento deles é de viés humanitário. Nas discussões dentro da Suprema Corte, entre os Chiefs of Justice, o que eles argumentam é isso: nós vamos seguir a linha do originalismo, dos precedentes ou da história, ou nós vamos ter uma abordagem finalista, consequencialista, com base nos ideais humanitários. Por que ideais humanitários? Porque, vejam, nós estamos aqui em 1952. A Declaração Universal dos Direitos dos Homens é de 1948. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, o início da Guerra Fria, a questão da discriminação de uma classe no contexto internacional, no contexto da ONU, ela ficou muito mal vista, extremamente mal vista. Os países, no contexto internacional, não aceitavam a posição dos Estados Unidos, especialmente desses estados do Sul, em relação aos negros, como se fosse uma classe inferior, com menos direitos, né, com direitos restritos, né, com mais restrições e menos igualdade material. Os negros foram para a guerra junto com os brancos, eles combateram. O exército americano era composto de negros e brancos, e inclusive teve uma passagem no filme em que eles estão no cinema, então no andar de baixo, no térreo, estão os brancos e no mezanino os negros. E a primeira cena que aparece desse filme, né, é justamente esse estímulo ao alistamento militar de negros. E aparecem, então, negros e brancos se alistando e dizendo que o exército americano é um exército unido, um novo exército americano unido, com negros e brancos. Então, assim, os negros faziam parte da massa de trabalho, da mão de obra, né, no New Deal, do Roosevelt, eu até anotei aqui, o welfare state, que foi implantado nesse período, contou muito com a mão de obra dos negros. Os direitos trabalhistas dos negros passaram a ser reconhecidos, inclusive, a partir dessa época. No entanto, o Sul não reconhecia essa igualdade para essas pessoas, para os afrodescendentes. Eles realmente entendiam que havia uma inferioridade dos negros em relação aos brancos e tratavam eles dessa maneira. Então, no desenrolar do filme é mais ou menos isso que acontece. Finalmente chega o dia do julgamento, a NAACP ganha, né, a ação, e a corte determina, então, o fim da segregação racial no sistema escolar dos Estados Unidos. Essa decisão é de 1953. Aí a gente vai para a segunda etapa, o segundo legado dessa decisão. O primeiro foi esse marco, né, na defesa, então, do direito das minorias, aí, especialmente dos afrodescendentes, né, que eram minorias que ficavam fora da agenda política, especialmente nos estados do Sul e com seus direitos restritos, né? As leis de Jim Crow, que eles falam. Jim Crow é um personagem, uma caricatura de um negro inferior, bobo, tonto, enfim, como se fosse o nosso Zé Carioca aqui, que é o malandro. Lá eles tinham uma caricatura que se chamava Jim Crow. Então eles falavam leis Jim Crow, escolas Jim Crow, tudo inferiorizando os negros nesse sentido, né? Caricaturizado. Enfim, vem a decisão em 1953. A questão é: como vai ser cumprida essa decisão? Como promover essa integração escolar em mais de 1.200 escolas, por exemplo, dentro do estado da Carolina do Sul, e em todas as escolas do sul do país, dos estados do sul dos Estados Unidos? A decisão não foi cumprida de imediato, por óbvio. Primeiramente, os chief judges,
os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos solicitaram que os procuradores dos estados fizessem um levantamento sobre o número de escolas segregadas e sobre o número de alunos e a viabilidade dessa integração, um planejamento para essa integração. Isso não saiu do papel, não houve, assim, muita vontade política por parte dos procuradores dos estados, enfim. E em 1955 há uma nova decisão que se chama Brown 2. Essa nova decisão de 1955, ela é um marco para o processo civil de interesse público nos Estados Unidos, o processo civil de direito público nos Estados Unidos, porque ela lança a ideia de litígios estruturais, Structural Reform Litigation. Essa decisão, ela determina que as cortes distritais, né, dos distritos, seriam as cortes estaduais, atuem como que administradores dessa integração escolar, com várias atribuições. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos delega essas competências e essas atribuições aos juízos locais, que estão mais próximos a essas escolas, para que os juízos locais, juntamente com o Conselho de Educação, o Procurador do Estado e outras autoridades competentes, e a comunidade também, civil, né, organizada, então promovam essa integração escolar, que não era uma missão fácil de ser cumprida. E aí, sim, a partir de 1955, que a situação começa a mudar, essa integração, assim, de forma muito vagarosa, começa a acontecer. Mas esse tipo, ela só vai, na verdade, ser estabelecida, essa dessegregação, essa integração, não só escolar, como em outros âmbitos institucionais, em 1864, com o Civil Rights Act dessa época. Mas, nesse meio tempo, essas cortes, então, começam a atuar, os juízes começam a atuar como gerentes. A gente chama, os autores norte-americanos, e eu coloquei isso na minha tese, essa atuação judicial de managerial judging, seria um juiz gerente. Existem vários tipos de abordagem que são vislumbradas aí dos juízes nesse contexto, e esse contexto de reforma estrutural, ele extrapola o espaço da escola pública e vai para outras instituições que também estavam atuando ou funcionando em desacordo com a Constituição. Por exemplo, as prisões dos Estados Unidos, que até hoje tem problemas, mas naquela época pareciam as nossas de atualmente, digamos assim, que tinham problemas de superlotação, maus tratos, penas cruéis, condições de insalubridade. Essas questões começam a ser levadas ao Poder Judiciário como na forma de litígios estruturais, a partir de Brown versus Board of Education. Então, a gente fala que a Brown versus Board of Education inaugurou essa nova modalidade de litígio, que é o litígio estrutural, que está sendo super estudado aqui no Brasil, nem tanto, mas em países da América Latina, principalmente. E a atuação desses juízes nesses litígios estruturais começa a trazer novos modelos de procedimento, novos mecanismos procedimentais. Então, a gente tem várias abordagens judiciais, eu não vou entrar nisso, que eu já dei outra palestra sobre isso na Unifacear, né, que eu falei da minha tese de litígios estruturais, mas, enfim, na década de 90, já na segunda geração de litígios estruturais para a reforma de prisões nos Estados Unidos, surge a ideia do juiz catalisador deliberativo, a ideia da experimentalist regulation. E essa ideia, acaba sendo exportada para outros países, especialmente da América Latina, e a gente pode ler um pouquinho sobre isso, estudar sobre essa abordagem, que seria uma abordagem assim, mais preocupada com o diálogo, com a participação social, na construção de decisões conjuntas, ao invés de uma imposição, né, de uma decisão impositiva, como é o habitual, uma ordem de fazer, dar, pagar ou não fazer, não é esse tipo de ordem que o litígio estrutural demanda, né? E vocês podem imaginar isso na reestruturação do sistema escolar para promover a integração. Isso acaba acontecendo em outras instituições, né? Outros espaços institucionais, acaba sendo com a exportação do modelo de judicial review norte-americano para outros países, especialmente as jovens democracias constitucionais. Esse tipo de litigância também aparece, e a forma de resolução também toma os moldes, os formatos dessa segunda geração de litígios estruturais nos Estados Unidos. E a gente está vivenciando isso aqui no Brasil hoje, assim, a passos
de tartaruga, para não dizer outro termo, em algumas demandas judiciais, principalmente a DPF 347. Tem exemplo na África do Sul, na Índia, na Colômbia, na Costa Rica, na Argentina. Vários países estão caminhando aí nessa estruturação de um novo modelo de atuação judicial para a resolução de litígio estrutural. E tudo isso tem a sua origem em Brown versus Board of Education e é muito importante na defesa dos direitos humanos, porque quando a gente fala de litígio estrutural, a gente está falando da defesa judicial da faceta prestacional dos direitos fundamentais. É justamente dessa igualdade substancial que a gente está falando, da dimensão objetiva desses direitos fundamentais. E é sobre isso que trata um litígio estrutural, e é por isso a importância desse novo modelo de abordagem, né, de mecanismo procedimental, de processo judicial para resolver esse tipo de litigância. E eu paro por aqui, que senão vou ficar mais 1 hora falando sobre esse tema dos litígios estruturais, e só queria fazer mais um adendo para a gente pensar um pouco a importância, então, desse tema, né, da segregação racial nos Estados Unidos, a evolução histórica do tema, as conquistas, né, dos negros, e também a situação atual que a gente vive, que a gente vislumbra, né, do movimento do Black Lives Matter, do I Can't Breathe, né, da morte do George Floyd, do Jacob Black, recentemente, essas mortes, essa violência policial, e aqui eu faço um gancho com a palestra do Marcelo, né? Essa violência do sistema de justiça e do sistema de polícia contra a população negra. Então, tudo isso tem raízes nesse contexto histórico que eu acabei de passar para vocês, e é importante a gente pensar, tá bom? Obrigada, eu fico por aqui.